Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora no segundo episódio do Pod Saúde, um podcast justamente voltado para inspirar pessoas, contar histórias reais, e assim como os que vão passar aqui, contar a nossa história também. Não é isso, Maurício? Estamos aqui no segundo podcast hoje. Graças a Deus, exatamente, estamos aqui e é um prazer estar por aqui falando de saúde, falando de esporte. E hoje nada mais, nada menos do que Maria Inês aqui conosco para falar de esporte, saúde, mudança e transformação de vida, né? Com certeza. E a Inês será a nossa primeira convidada mulher. A gente teve o Pedro Henrique, foi um sucesso o primeiro episódio. E nada mais do que começar com as mulheres com a Inês. A Inês tem uma história no esporte aqui em Balsa, justamente na corrida, justamente com o lema: Vidas que mudaram, histórias que inspiram. Então, Inês, a gente fica muito feliz com sua presença aqui. Inês é uma corredora nata, uma pessoa que inspira pessoas a correr. Hoje ela é uma das referências daqui da cidade, não só da cidade, da região. Muitas pessoas começaram a correr, Maurício, por conta dela. Você sabe muito bem disso, amigo pessoal de Inês. Então, realmente, Inês hoje é uma pessoa que inspira. Exatamente. E como a corrida cresceu na cidade, cresceu no país, no mundo, e nós trouxemos uma convidada de grande porte para falar um pouquinho da sua história de vida, inspirar você que está começando na corrida, você que quer começar, você mulher. Você vai escutar agora uma história real. Seja bem-vinda, Inês. Obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho da corrida, falando de algo que eu gosto muito, que comecei há muito tempo e espero que possa estar cada vez mais incentivando pessoas, né, com esse esporte tão querido. É uma honra poder estar aqui nesse projeto, né, Pod Saúde, e que mais pessoas possam estar aqui contando a sua história, o seu dia a dia, pessoas normais, porque somos pessoas normais que gostam, que se dispõem a fazer algo para si. Exatamente, uma coisa que Inês tocou é muito importante. Aqui irão passar pessoas que vão contar a história de vida. Nosso total intuito aqui é justamente esse: trazer pessoas para contar histórias, histórias de mudança, histórias de pessoas que inspiram. E nada, a Inês é uma das pessoas que inspiram bastante em relação a isso, a outras pessoas. A gente fica muito feliz com sua presença aqui, de já, como o Maurício disse, e agradecemos bastante. E a primeira coisa que a gente quer saber de você, Inês, como que surgiu a Inês no esporte, como que era na sua adolescência e como que a corrida hoje transformou a tua vida? Bom, eu sempre gostei de esportes. No passado eu era do futebol, arranhava um pouquinho no vôlei, mas pausei, né, totalmente o esporte. E em 2019 foi quando eu me achei na corrida, né, devido, eu sempre falo para o pessoal que o Parque Centenário foi algo assim, uma aquisição perfeita para a nossa cidade, porque ali começou mudança de estilo de vida de muitas pessoas, né? E acho que para o atletismo, para a corrida em si, eu creio que o Parque Centenário foi o início de, digamos que 80% dos corredores de balsas hoje. Eu acredito que tenha sido motivado por essa estrutura que temos lá hoje. Então, lá no Parque Centenário, foi o primeiro passo que você deu para a corrida, foi lá? Sim, sim, comecei lá. Comecei lá por uma brincadeira, né, com um amigo que me chamou para correr 1 quilômetro, depois fomos dois e consegui fazer 3 quilômetros na primeira vez que eu fui e correndo. E daí eu gostei muito, conheci. E depois do Parque Centenário eu fui provar na rua, né? Vou ver se na rua é bom. E na rua é um espetáculo correr na rua. Eita. Então já vamos aí para 6 anos que a Inês iniciou, Seis né? anos. Quem vê o agora não sabe o passado, né? Eu tenho certeza que a Inês passou grandes desafios quando iniciou. E qual foi um dos maiores desafios a Inês iniciando um esporte pouco praticado na nossa cidade na época de 2019? Qual foi um dos maiores desafios seu aí, Inês, no início? Maurício, tudo que você vai fazer, você sempre vai ter elogios e vai ter críticas, né? Eu tive muitas críticas. Ó a louca correndo. Agora pronto, não faz mais nada. E assim, eu tive muitas críticas de pessoas próximas, de apoio foi pouquíssimo. Eu não tive. Foi assim, pessoas que não me apoiaram, mas também não me proibiram, né?
Isso. E eu não por não ter esse apoio, mesmo assim fui, né? E foi algo que eu me encontrei. Foi algo que eu disse, eu quero fazer isso para mim. E foi algo que eu achei para mim, disse assim, ó, é isso que eu quero para mim. Independente de se não agradar uns, agradar outros, mas foi algo que eu escolhi para mim. Você se encontrou no esporte, né? Isso é importante, né, doutor? Na nossa vida de atleta, você bem sabe, né? Quando você inicia, é como se bota o pé no sapato e encaixa, né? Isso é muito importante. A escolha também, né? E a Inês se encontrou no esporte, se encontrou na corrida, mesmo ainda com poucas pessoas praticando. E aquilo foi uma inspiração para ela, porque o diferencial da corrida é esse, porque ele já tem você pode falar com mais clareza, né? Essa questão do prazer, que é um prazer vindo, que já vem mais rápido, é adquirido mais rápido, não é isso? Exatamente. Uma coisa que a Inês falou que me lembrou agora, algo que realmente a palavra que ela usou. Para quem não sabe, eu também era obeso. Mudei através também do esporte, da alimentação saudável e de bons hábitos. E de pessoas que me influenciaram positivamente. O que a Inês falou agora, eu também pensava a mesma coisa. Julgava também muitas vezes. Olha lá, doido correndo 5 horas da manhã. Normalmente, para quem não sabe, não tem o que fazer, e o não. risco também, né? Exato. Normalmente, para quem não sabe, a maioria dos treinos a gente faz pela manhã. Pelos manhã, horários. porque CLT. Todo mundo trabalha, tem suas obrigações. Mulher ainda tem mais isso, ainda tem várias obrigações dentro de casa, com os filhos. Então, realmente, são pessoas que realmente têm uma grande responsabilidade familiar. E eu também julgava em relação a isso. Porque eu via como é que a pessoa acorda 4 horas da manhã para ir correr. Que loucura é essa? E hoje eu sou um dos loucos. Porque eu mudei minha história de vida, mudei minha vida através do esporte. E fico muito feliz que isso venha à tona mesmo. Quando nós começamos a viver dentro desses hábitos, aí nós paramos assim, porque eu demorei para chegar nesse hábito. Exatamente. O quanto nós perdemos, não é isso? Exatamente. E esse prazer, essa transformação de vida nos traz essa reflexão na nossa vida, né? Então é o aviso que nós estamos dando para aqueles que ainda estão no sofá. Até quando você vai esperar para sentir essa transformação de vida? Então, e aí Inês? Casa, corrida, rua, volta, treina. E aí essa adaptação, como foi para chegar a Inês do pódio, né? Porque tem que ter uma história, tem que ter... Começou nos 3 km e daí para frente. Na verdade, eu sabia que era 3 quilômetros porque a gente sabe que no parque uma volta dá 1 quilômetro, né? 2019 a tecnologia da corrida não ainda tínhamos, tinha, mas não tinha chegado aqui, não, né? Tinha todo, aí fora já tinha todo um aparato de corrida, né? Para nós não. Eu sabia que era 3 quilômetros porque eu tinha dado 3 voltas, né? Eu não tinha um aplicativo, eu não tinha um famoso Strava, eu não tinha nada. Eu não tinha um relógio. Dizem que é uma perdição depois que você conhece o Strava e não conhecia conhece o Pace. Não era bom. Correr só por correr. Você corre despreocupado. Eu saía de casa, não sabia o que eu ia fazer, eu sabia que eu ia correr. Eu não sabia quantos quilômetros eu ia fazer ou quantos eu tinha feito, porque eu não tinha auxílio de aplicativo nessa época. Depois de um tempo foi que eu conheci, né, o Strava, até através de uma amiga, Angelita, né, que cheguei a correr um período com ela, e através dele lá que eu conheci o aplicativo. Aí eu colocava o celularzinho ali do lado escondido, e ela com o relógio, aí ela disse, Inês, ó, tá tanto, vamos. E ela corria muito, e ela teve a paciência de me esperar. Infelizmente ela se lesionou, né, passou um período afastada da corrida. Hoje ela corre ainda, sabe? Mas ela vem lutando muito com lesões. Mas, assim, muita coisa que me apresentou foi ela, né? Mas eu não tinha nenhum recurso de corrida, nenhuma técnica, não tinha nada, só saía para correr. Inês, uma coisa que você falou também muito importante. O primeiro desafio seu, quando começou a correr, foi vamos dizer, a falta de tecnologia. Começou a correr por correr, pela falta de informações. Como que é, na verdade, para uma mulher que trabalha, como o Maurício gosta de falar, tem seu serviço diariamente, tem sua casa para manter em relação, tem seus, no caso, esposo ou esposa em relação a quem for corredor ou corredora, tem filhos. Como que tu consegue conciliar tudo isso? Porque, na verdade,
isso daqui que nós estamos falando é vida real. Vida real. E onde muitas pessoas, às vezes, acham que só vai encontrar facilidade. Não. Aqui a gente está contando histórias que realmente acontecem no nosso dia a dia. E é isso que eu quero saber. Como que você consegue conciliar isso tudo com a corrida? Bom, eu acho assim que tudo que você decidi fazer, eu fazia, não era por quem estava ficando em casa e nem por quem estava na rua. Digamos assim, depois que a gente já tinha um grupo de amigos correndo, né? Eu fazia por mim. E assim, eu sei que desagradei bastante, né, em casa. Não tinha o apoio, mas é como eu falei, não me proibia. E com isso eu ia adequando. Acordava cedinho, bem cedo mesmo, e ia treinar. E quando voltava já era na correria para ir para o trabalho, enquanto isso já ajeitando criança para a escola e chegando em casa meio-dia já preparando almoço, naquela correria, porque à noite eu não podia perder o treino de manhã, porque à noite eu não conseguia ir, porque eu tinha toda a demanda de casa, né? E assim eu fui. Era cansativo? Era. Tinha dias que eu não queria ir. Era obrigação ir? Não. Mas eu queria ir. Tinha dias que era muito difícil mesmo, porque a rotina consome. Porque você entra na empresa, digamos, às 7h30 da manhã. Você tem que cumprir 8 horas. E tu tem tua vida para fazer tua vida particular nas horas que você não está lá, né? E não é fácil. Mas também não me sinto uma heroína por isso, porque eu sei que a maioria da população vive assim, né? E é querer e fazer acontecer. Inês, muito importante essa questão da rotina, né? O atleta, quando ele inicia não só na corrida, né? Quando você começa a malhar, você começa a fazer dieta, uma das primeiras coisas é a rotina. E várias áreas da minha vida, não só eu venci a obesidade, mas foi um combo de transformação. No seu serviço, Inês, e aí, melhorou? A Inês CLT, que presta serviço lá na empresa, como foi que ficou depois dessa introdução ao esporte? Cara, eu sou muito feliz com o que eu faço, né? Eu amo meu local de trabalho, né? Então eu tô lá há 13 anos, né? Hoje eu acho engraçado que até entrou uma moça recentemente lá no trabalho, aí as outras disseram, cuidado, não vai na dela não, daqui a pouco tu tá correndo. E hoje lá no trabalho eu consegui incentivar muita gente também entrar na corrida, muita gente mesmo lá corre. E o dia a dia, eu já chego no trabalho, sempre eu já treinei. Mas aquilo ali não atrapalha o meu rendimento na empresa, né? A empresa que eu trabalho também já me apoiou algumas vezes, né? Em algumas viagens com a corrida. E sou muito grata ao local de trabalho, os amigos. Lá eu tenho amigos que torcem por mim como se eu fosse uma atleta de elite. Lá eu tenho pessoas isso, no né? meu dia a dia. As pessoas começam a te olhar diferente. É isso que eu estou falando. O Pod Saúde foi criado para trazer atletas não elite, não profissionais, mas atletas vida real que vivem como atletas. E as pessoas colocam uma fé em você como um atleta. Elas torcem. Isso é interessante, né? Até corridas que eu sei que é impossível. Nessa última que eu fui mesmo, quanta gente me perguntou, e aí, eu pode? E aí, qual colocação? Eu disse, gente, eu estou num lugar que tem gente de tudo que é país, tem atletas que vivem disso, atletas elite, como a gente chama. Sim. Não tem como, mas eles ficam na torcida, eles acreditam que você vai conseguir. Sabe? Isso é o que você vê. Fora as pessoas que você influencia que você não sabe. Por exemplo, no grupo do BLS mesmo tem mais de 1.000 pessoas em um dos grupos. A Inês hoje é referência para todas as mulheres. Muitas mulheres, né? Eu vou dizer até todas, porque realmente a Inês foi uma das pioneiras. Exatamente. Então, todas querem chegar como a Inês chegou, conquistar troféu como a Inês conquistou. Por quê? Não é por questão de inveja. Pelo contrário, questão de referência. De buscar a Inês como referência para elas. E isso é muito importante. É onde muitas pessoas saem de onde? Saem de alguns picos de depressão. Por quê? Em casa, às vezes, ficam só se vitimizando em algumas situações. E claro que a gente sabe que tem muita opressão em casa, muitas vezes, igual a gente comentou, existe. Mas essas pessoas hoje trazem a corrida, trazem a atividade física como uma fuga do momento que ela está passando. E a partir do momento que ela começa a performar, ela quer ser uma Inês.
ela quer ganhar troféu, Ela ela vê quer que é disputar possível, campeonatos. né? Com certeza, isso é fisiológico. Quando você pratica alguma atividade física pela manhã, alguns hormônios te melhoram em relação ao quê? Bem-estar, prazer. Por isso que você, quando finaliza, graças a Deus que eu vim fazer a atividade física, porque se eu não tivesse vindo, meu dia não seria bom tão quanto. E é exatamente isso, questões hormonais. Inês, e como é que tu traz, como que hoje tu te vê sendo referência não só no teu trabalho, mas para todos os corredores hoje de Balsas? Assim, eu imagino assim, como eu comecei lá atrás, pouquinho corredores aqui em Balsas, e talvez hoje tenha pessoas que estejam correndo que nem saiba quem é a Inês. Mas eu fico feliz em ter incentivado uma, que foi incentivando outra, que foi incentivando, vamos correr, eu estou correndo, é muito bom. E assim, talvez não todos tenham sido incentivados por mim, talvez tenha pessoas que nem me conheçam no mundo da corrida aqui em Balsas hoje. Mas eu sei que lá já chegou um ponto da corrida aqui em Balsas que você incentivou uma, que já incentivou outra, que já incentivou outra. E eu sou feliz por eu ter abrido portas para pessoas começar. Talvez hoje com certeza tem pessoas que correm mais do que eu, que correm, que chegam, que estão à minha frente, mas eu não me importo com isso. Eu sou muito feliz por ter iniciado. Sim. O Maurício sempre comenta uma coisa muito importante quando ele fala que o prazer da corrida é maior do que qualquer coisa. De qualquer outro troféu. Isso nós temos que botar em mente, né? Quando a Inês fala assim, eu fui por mim, não pelos outros. Isso é o primordial, né? Até nós falamos entre os administradores do BLS, é o nosso grupo de corrida. Quando ele foi criado, nós entramos em reunião e debatemos. Nós vamos ganhar alguma coisa ou nós vamos fazer um movimento de corrida. E foi definido o movimento de corrida. Então, o BLS, se der 10 pessoas no treino hoje, tá bom. Se der 300, tá bom também. Por quê? Porque ele não foi criado para quantidade mais ou menos. Ele foi criado para fazer corrida para 1, para 2, para 3. Entendeu? Isso sem nenhum fins político, sem nenhum fins financeiro, e isso eu deixo bem claro. Na verdade, o BLS hoje justamente é um dos maiores grupos de corrida do país, se tornou do país. Eu posso dizer assim, não só do sul do Maranhão, mas eu digo do país porque realmente... nível de crescimento. Total. A questão exponencial do BLS é imensa. E você vê o carinho que os administradores têm com o grupo, justamente onde você coloca limites em relação ao grupo, que você não deixa falar outra coisa se não for de esporte, principalmente de corrida, e você vê que realmente as pessoas fazem por amor, que é o mais importante. Como você disse, independente se é de 1, 10, 300, 400, 500 pessoas que tem na corrida do BLS, vocês estão fazendo da mesma forma. Isso realmente é prazeroso. Sabe que é muito trabalhoso também, mas é muito prazeroso em saber que outras pessoas estão mudando de vida através da corrida e do esporte. Exatamente. E quando nós temos isso em mente, nada não vai nos abalar, né? Nem um troféu, nem quem passou. Eu estou por mim. Eu vim aqui por mim, por saúde, eu venci. Eu sei das minhas batalhas, né? Eu sei que a Inês... Vou até fazer essa pergunta. Como a Inês vê a Inês do passado e de agora? Fica aí. O que a corrida te transformou? Fala aí pra nós. Dá uma viajada agora. Cara, ia mexer em tanta coisa. Mas assim, para resumir, eu diria para a Inês lá atrás que ela poderia ter começado um pouquinho antes. Quando eu decidi fazer isso por mim, eu poderia ter feito antes. Eu não. Quanta gente deixa de vivencia, quantas mulheres vivenciam o dia a dia ali só de cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar de tudo, enfim, que uma demanda que uma esposa, que uma mãe, né, tem que ter, né? E eu decidi, eu digo, por que eu tenho que fazer para todo mundo e não fazer para mim? Por que todo mundo, eu tenho que cuidar de todos e eu não posso cuidar de mim? Exatamente. E foi quando eu decidi. E assim, eu poderia ter feito isso antes. Porque na vida tudo tem que ter o equilíbrio. E eu não me sinto nem um pouco egoísta de ter feito isso. De dizer assim, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar.
Eu não me sinto nem um pouco, dizer assim, mas tu teve que abrir mão de tanta coisa. Eu tive que deixar tanta coisa para trás. É difícil de falar Sim. um pouco, sabe? Assim, na corrida não foi só coisas boas para mim. Não foi. Como tudo na vida, Como não tudo são, na vida, não são decisão, flores. tive que abrir mão de muitas coisas. Exato. Coisas que até hoje estão pendentes, algumas coisas pendentes ainda a resolver, mas não me abala. Nesse período tive perdas assim de 2 anos muito difíceis. Passei por um divórcio. No mesmo ano perdi 2 irmãos, perdi uma amiga maravilhosa, que é algo assim, que eu não gosto nem de me entrar muito nesse Sim. assunto, porque é algo que me maltrata ainda, sabe? E a corrida me ajudou demais. É isso que eu ia te perguntar A corrida agora. foi fundamental. Eu tenho Deus acima de tudo. Todas as minhas coisas eu entrego. Do meu jeitinho ali, meio que truculento, mas eu entrego nas mãos de Deus. Mas naquele momento, eu creio que foi o que Deus jogou para mim. Para me sustentar, para mim dizer assim, ó, eu preciso disso aqui para mim ter um direcionamento. Tinha dias que estava horrível, estava ruim. O que eu vou fazer? Chá de tênis. Chá de tênis, Já de filho. tênis. Você sai com a Tênis. atenção aí, tensão, cabeça nisso. Cabeça O Senhor a mil. resolve. Aí corre 10 km, quando tá no 9 km, você tira toda a atenção. É como se você tivesse tomado um Muito remédio, bom, né, Inês? assim. E eu falo assim, eu Questões falo de corrida, fisiológicas. eu falo de corrida porque é o que eu vivencio. Mas tudo que te faz bem, tudo que você faz pro bem, que você não vai prejudicar ninguém, que você não vai fazer mal a ninguém, que você tá fazendo só o bem para você, independente do esporte que você faz. Isso a gente está comentando uma história real aqui. Exatamente. A gente frisar novamente em relação a isso, porque realmente a gente ouve isso diariamente. Vocês como administradores, eu como médico, a gente ouve isso diariamente de relatos de pessoas que mudaram de vida através do esporte, independente se é da corrida, se é da bicicleta, se é do ping-pong, de qualquer maneira mudará a vida através do esporte. E isso é algo que é prazeroso da gente escutar esses relatos, porque é algo que nos move cada vez mais em querer ajudar outras pessoas. Com certeza. Porque tem dias que a gente vai ser julgado. Pô, fulano está fazendo isso, será que ele não está ganhando algo em troca? Vamos dizer, até mesmo em relação a como não tem fins lucrativos no BLS. Assim como tem os gratos, tem os ingratos. Os ingratos. No dia Exato. que os ingratos batem, vem os gratos e outro dia, né, eu estava num pico nervoso aí, já com isso, a corrida cresceu, surgiu um problema, mas nesse dia desse problema o cara manda uma mensagem para mim dizendo assim: olá, tio Maurício, tudo bem? Do nada ele mandou: quero falar para você que a corrida e o grupo tem transformado minha vida. Eu saí do remédio para ansiedade, eu decidi que eu ia calçar o tênis e joguei os remédios fora, e hoje eu estou liberto dos remédios e de uma depressão. É exatamente isso. São relatos reais, Relatos reais. que você ouve diariamente, tanto na corrida, igual eu disse, como aqui no consultório, em qualquer lugar que eu vá atender, ou até mesmo, hoje eu até recebi uma mensagem, vou potencializar uma mensagem também, minha esposa falou assim: amor, todo mundo que te vê na rua hoje, te vê como referência hoje em relação a isso. Por quê? Eu fui obeso, eu sei muito bem como é isso. Hoje eu ajudo outras pessoas também a mudarem de vida e sair desse sedentarismo, sair dessa mudança de vida, que é fundamental. Assim como a Inês influenciou de forma positivamente outras pessoas através da corrida, mas poderia ser através de qualquer outro esporte, Sim. como a Inês frisou. Quando ela era jovem, jogava bola, gostava de vôlei, então isso é muito importante. Vejo que o filho dela joga vôlei, que é importante ela Já estimular. Assim, Sim. foi assim, do meu filho foi algo assim, eu gosto tanto de esporte, por que eu não consigo incentivar meu filho? E aquela luta, filho, mãe, eu não gosto de corrida. E eu deixei de insistir, porque ele realmente disse: mãe, eu não gosto. Eu digo: tá bom, mas vamos achar alguma coisinha. Aí tudo que eu ofereci, bora pro judô. Ele: não, mãe, não é ainda. E aí, do nada, ele resolveu, ele viu que sabia jogar vôlei. Sim. E ele hoje joga muito. Começou agora, mas e olha só, tá quer ver uma encantado. coisa interessante? Depois que ele começou no esporte, como é que tá a vida dele hoje em relação até mesmo à questão escolar? Melhorou ou não melhorou? Melhorou. Ele, sim, ele sempre foi muito dedicado. Sim.
Mas tinha aquela preguicinha de ir para a escola, de toda criança. Mas depois do vôlei, ele ficou muito mais empolgado, mais feliz para ir para a escola, eu acho que eles já ficam naquela ansiedade para ter aquela conversa sobre o vôlei, porque o vôlei Igual cresceu nós, muito. corredor, né? Exato. Nós estamos com 5 anos no grupo. Nós senta hoje ou amanhã. As conversas são as mesmas. A conversa é a mesma. Quando os filhos vão para nossos encontros, eles dizem assim, gente, vocês já vão começar essa conversa de novo. Pra gente, De novo a mesma coisa. a gente só fala de corrida. Inês, diga, o que mais te motivou nessa caminhada? O que mais me motivou? Não, quem mais te motivou? Quem mais me motivou? Exatamente. Eu vou ser egoísta se eu disser que foi eu mesmo. Eu não fiz nada por ninguém. De forma alguma. Você está sendo extremamente Eu não tive realista. assim, algo de dizer assim, olha, eu vou começar por isso. Não, foi de uma decisão. Daqueles 3 km que eu fiz ali, que eu gostei, mas não teve ninguém que disse assim, eu vi fulano fazendo isso e eu quero fazer. Não, eu comecei. Vamos considerar a Inês o pontapé inicial da corrida mesmo. Com certeza. Ela foi por ela e as outras que viram ela. Muito bom. Inês, eu achava, naqueles 3 quilômetros, logo veio a primeira prova, né? Era o aniversário da cidade, eu acho que no ano de 2019. E eu me inscrevi, foi quando eu me inscrevi, eu achei que ia ser bom demais. A mil maravilhas. Ixi, achava que eu corria demais. Aí, quando chegou o dia dessa corrida, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi a Angelita, né? Eu disse assim, olhei assim para ela, nem imaginei que ela corria do quanto que ela corria, né? E aí eu fui nessa corrida. Não foi fácil para mim, aquela primeira vez. A corrida era pequena, bem aqui, quase sem estrutura aqui em Balsas. Mas foi aquela primeira vez que me fez aquela vontade de participar de provas, né? E aí é quando tu quer treinar mais, tu já não passa só a correr, tu já vai treinar a corrida. Você cria objetivos, renova os objetivos. Exatamente. Hoje o treinamento é totalmente diferente, né? Hoje eu já saio para correr com um objetivo, já sei o treino que eu vou fazer. Todo dia tem um objetivo. Todo dia eu tenho aquele treino certinho para fazer. Já saio sabendo o que vou fazer, não vou sair só para correr. E qual foi a tua maior dificuldade na corrida? E qual foi o dia que realmente diz assim, eu quebrei na corrida? Porque todo mundo acha que é só mil maravilha, igual a gente está comentando. Mas teve sempre aquela quebrada assim que você dizia, esse aqui foi lasqueira. Quebrada. Quebrada, para quem não sabe, é que não conseguiu correr nada. Você tenta caminhar nada. E não caminha. A quebrada original é essa. A minha quebrada original não foi nem tão distante, foi recente, em janeiro. Cara, eu fiz uma base excelente para corrida em Campestre, pertinho de Imperatriz. Corrida forte lá, né? Lá é bem forte. Da cidade são poucos corredores, tá? Tem crescido. Sim. Mas vem corredor da região toda para lá, né? Eles são bem queridos e eles convidam e o pessoal vai mesmo. E eu fiz uma base forte, eu fiz um treinamento bom para essa corrida, porque eu queria fazer melhor do que eu tinha feito no ano passado, né? Eu tinha ido, fui pro pódio e disse, não, esse ano eu vou tentar fazer melhor. Cara, foi horrível. Eu quebrei que apartei, mas No plano. É bom quando você no reto assim. Quebrei que apartei, que caminhei mesmo, que eu disse, sabe aquela corrida que tu faz só no intervalado? Ela foi entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Uma vontade de chorar, que eu já quebrei assim. De acabar, e eu disse, meu Deus, que 5 km demorado foi esse? Que intervalado longo foi esse? E assim, eu me preparei muito para aquela prova, mas naquele dia não deu, quebrei mesmo. E quando chegou na hora dos pódios lá, eu totalmente lá sentadinha, sem esperança, só esperando para vir embora. Ainda peguei uma categoria. Então deu bom, hein? Mesmo quebrada. Pega, mesmo assim ainda deu. Maurício, eu vejo muito troféu aqui da Inês. Muito troféu. Quem tem troféu é a Inês, viu? Tá vendo aí? Até 6 anos aí. Tá vendo aí? Muito bom mesmo. Eu aqui só tenho 2 anos de história, viu? De troféu. Porque os outros... Deu ruim pra eles. Inês, o doutor já ia perguntar isso. Conta aí, qual é o troféu mais importante que você tem? Você diz assim, essa foi
A corrida mais importante até agora da minha vida. Maurício, eu não tenho aquele apego por bens materiais, não, sabe? Eu sou bem desapegada. Não gosto de todos, mas acredito que eu gosto mais desse do que dos outros. Esse é simples, essa corrida é grande, Imperatriz. Ele é a salva-vidas, é uma das maiores de Imperatriz. Eu tenho um carinho por ela, por ter sido... O troféu é lindo. Ele é perfeito. Ele foi meu RP nos 10. Essa prova lá é muito difícil, muito difícil. Olha só o tanto que é bonito esse troféu. Nessa prova eu fiz meu melhor tempo nos 10 quilômetros. Mas esse bichão aqui também, ele é meio especial. Você é de onde? Isso aqui é da... Eu gosto de prova assim, de 5 km, mas a minha paixão é longos. É os longos. É longo. 21, eu amo meia maratona, é muito bom. Maratona é desafiador, né? E essa aqui foi na maratona de João Pessoa. Eu tenho que pedir uma dica pra ela, que eu tô indo pra João Pessoa esse final de semana agora. Eu vou ter que subir aquelas subidas do Carro Branco ali. Ela sabe os bisu. Subir elas por não sentir o gosto de sangue na boca, não era ela não, tu errou. Deus do céu. Ainda bem que eu vou subir ela de bicicleta, que lá esse pedaço é de bicicleta. Essa aqui foi a Maratona Internacional de João Pessoa. Essa corrida eu tive um incentivo total da empresa na qual eu trabalho, a Guiz S.A. Eu tô falando não porque aqui não tem nada de fim lucrativo, pode ficar à vontade. Posso falar. Pode ficar à vontade. E essa corrida eu treinei muito, porque para maratona você tem que abrir mão de praticamente quase todo Dobrar o chá de tênis. Dobrar o chá de tênis, porque tinha dia que eu olhava minha planilha de treino, 17 quilômetros no meio da semana. No meio da semana, no final de semana, 120. Isso daí eu tinha uma dificuldade muito grande, vou revelar pra vocês. 120, cara. Quando eu fiz a preparação, até vi a medalha da Inês aqui da Hot Bell também, eu fiz a Hot Bell. Foi minha primeira meia maratona. E quando eu olhava as distâncias maiores durante a semana, o cansaço batia. Jesus, como que eu vou treinar? Ontem eu pensei exatamente isso. Ontem eu tinha um treino maior, tinha um treino intervalado ontem, de corrida até, e tinha uma natação no meio do dia. Eu tinha que fazer isso daí. Eu parei e pensei, Jesus, como é que eu vou fazer? Que a disposição hoje tá nada. Eu também sou indisposto em certos dias. Igual até brincou agora há pouco. Doutor, como é que você está aguentando em relação a esses picos? Eu também tenho dias que eu não consigo em relação à disposição. Sou pessoa comum. Tem dia que não dá, né? Tem dia que não dá e a gente tem que saber nossas limitações. É igual a Inês está falando. Quando pega uma planilha de 17 km durante a semana, meu amigo... Para você estar no trabalho... É rojão. De 7h30 para 8 horas da manhã, você ter corrido 17 quilômetros. Tem que sair 5 da manhã no máximo. 5 da manhã, correndo todos os riscos. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Eu cheguei lá e dei o meu melhor. E quando o percurso era um bate e volta, quando eu comecei a contar, passou tanto. E eu cheguei nos 21 quilômetros, eu estava por volta de 19ª na colocação. Eu digo, eu vou. E fui, e quando eu cheguei em 14º no geral, consegui segundo lugar na minha categoria. Foi algo... Resultado incrível. Muito bom. E assim, o Manuel mais Aparecida estava lá no momento e viram minha alegria. Tem até uma foto tua da chegada, a gente vai passar também a foto da chegada, realmente incrível em relação a essa foto. Vou até pedir que eu coloque essa foto aqui, e realmente incrível mesmo essa chegada. E foi a minha primeira maratona, e toda vez que a gente está treinando para maratona, a gente diz que nunca mais vai fazer, né? Chega a dar vontade de desistir, né, Inês? Não, você fala, essa é a última, não quero mais saber de maratona. Sofrer pra quê? Pra quê que eu vou correr 42 quilômetros? Onde é que tá escrito que eu tenho que fazer isso? Olha aí, essa daqui, Inês, foi aonde essa foto? Essa foto foi agora dia 4 de maio, lá em Montevidéu, no Uruguai. A foto ficou bem bonita. Muito bonita. Aí tava feliz, quantos km aí? Quantos? Aí eu tava no quilômetro 15. Tava sorrindo. Soltinha solto. E bateu RP nessa prova? Bati RP nessa prova. A última prova dela. Não tinha nenhuma pretensão, né? Que eu achei que não daria, porque eu tô vindo de lesão, né? Uma lesão bem complicada. Mas aí agora nós vamos puxar nosso lado aqui também. Como foi que nós fizemos, Inês? A Inês chegou faltando uns 15 dias. Inês estava realmente faltando uns ajustes. Falei, nós vamos fazer assim. Protocolo, Avatar. O protocolo do meu médico.
Maurício tá morrendo de ciúme. Meu médico, protocolo Maurício era meu Avatar. médico. Quando bateu nos 38, tem uma foto aqui, eu acho, do 30. Essa foi do 38? Do quilômetro 38? Não, aquela que eu tô de cabeça baixa é a do 37. Que pra mim foi do 37 ao 39 foi os Essa. piores. Tem outra pior ainda. Tem outra pior. Essa daqui. Essa daí foi por volta do quilômetro 35. Mas ainda 36. tava com semblante Não, muito tava bom bem ali ainda, ainda, tava semblante bem. muito A bom. do 37 foi que. Do 37 ao 39 foi Aquela bem história, difícil. né? Depois dos 35, meu amigo, é no coração. Não tem negócio só de perna, pela não. fé, meu É amigo. no coração. Não Maratona chegar não alisa, não. É pela fé. É chegar mesmo. Exatamente. E essa, Inês? Essa daí daqui? foi a de João Pessoa. E aí tu chegou, isso foi na Essa- chegada, né? Essa prova foi linda demais. A chegada do triatlo vai ser aí, 200 conversões. Ela é perfeita, tem arquibancada, Sim. o pessoal fica lá torcendo. É muito bonito. E essa prova, o nome dela é. Tava bem emocionada, né? Nessa prova, na Demais, chegada. demais, porque um ano anterior eu tinha treinado para essa corrida, eu estava com tudo pronto para ir para essa corrida. E devido a problemas pessoais eu não consegui ir. E para mim era questão de honra Sim. ir para essa prova. E eu fiquei, assim, quando eu cheguei no quilômetro 40, que eu vi o centro de convenções, eu peguei uma cãibra, já não dava mais para fazer o sub 4, Sim. Que tu bateu o sub 4 em Montevidéu. isso. Uhum. E eu fiquei, não vai dar. E eu lembrava de tudo que eu tinha sofrido para me chegar aí. Olha o tanto que o ritmo, a questão do Montevidéu também é forte. Ela pegou o não fez o sub 4, bateu o RP, pegou o pódio nessa prova, que é uma prova gigante também, prova internacional, Sim, essa sim. de João Pessoa. E lá realmente na maratona tava um nível altíssimo, é o que você falou. Sim, altíssimo. mesmo. E essa foto foi aonde? Essa foto foi na meia Foi a de maratona Palmas? em Palmas. Você Em falou, Palmas, isso. E outra coisa, agora ela falou da Inês e eu lembrei da história que ela me disse agora. Dessa foto, ela correu 2 meia maratonas em um mês. Olha só. Isso, em um De mês. certa Loucura, forma, loucura. foi Essa até eu fiz muito loucura. bem, essa eu fiz ela muito bem, mas na prova seguinte eu senti. Pegou o pódio nas duas, né? Peguei. Pegou o pódio nas duas. Bom, Então, realmente, resultado aí sensacional. fantástico, né? Muito bom mesmo. E essa maratona aí é de um projeto, posso dizer, grandioso. Para mim é Sim. um projeto grandioso. Eu pretendo concluir, fazer o circuito Mega Finish. Pretendo terminar em 2027. E você vai. O pontapé inicial foi agora no Uruguai, né? Sim. Fiz essa maratona. Com a permissão de Deus, irei fazer a próxima maratona na Argentina. Na sequência vai vir Lima, Peru, Assunção, no Paraguai, e vou finalizar, para a honra e glória de Jesus, na Maratona Monumental de Brasília. A gente fez toda a programação para finalizar o circuito das 5 maratonas nos 5 países sul-americanos, para a gente finalizar no Brasil. Foi de bola, sensacional. Foi perfeito. História incrível, incrível mesmo. Inês, e o que hoje, pra gente finalizar esse papo que tá excelente, por nós aqui a gente passaria o tempo todo conversando, Falando teria de corrida, história vai passar pra... a noite, e o dia e a noite. Verdade. O que tu diria hoje para uma pessoa que está iniciando, que acha que realmente precisa do melhor tênis, do melhor relógio, como tu fez, vamos fazer a comparação, que tu começou a correr sem nada de tecnologia, sem saber tênis, nada. O que tu diria para uma pessoa que está começando hoje, que quer mudar o estilo de vida? Qual o conselho que tu daria para ela? E para puxar outra pergunta em relação a isso, como que ela poderia mudar com a nova mudança de estilo de vida dela? Bom, quem conhece a Inês sabe da simplicidade. Só pela minha garrafinha é uma garrafinha De ketchup. uma garrafinha de ketchup, é a minha marca. Os meninos ficam zoando, Inês, tu não vai levar essa garrafinha para maratona fora do país. Eu digo, por que não? E assim, é a prova de que eu não preciso de muito. Eu não preciso daquela melhor garrafa, daquela garrafa mais cara. Eu posso adaptar a qualquer coisa. Eu não preciso de um tênis mais caro. Eu posso usar um tênis simples, né? Até que eu venha decidir, eu quero isso aqui, eu quero esse esporte, agora eu quero performar, eu quero
E além daquilo ali, aí sim, eu vou me informar, eu vou buscar um tênis melhor, eu vou buscar um fortalecimento, eu vou buscar uma dieta, eu vou buscar essas coisas, né? Mas não precisa ser tudo, você não precisa dizer assim, meu Deus, é tudo muito caro. Caro, é sim, mas você não precisa entrar com o melhor tênis. Tem pessoas hoje que correm com um tênis de R$ 2.000, mas tem pessoas que compram um tênis de R$ 300 e supre a mesma E necessidade. performa do mesmo Do jeito. mesmo jeito. E supre a mesma necessidade, né? E não precisa você se cobrar tanto, dizer assim, poxa, por que eu treino, eu estou fazendo tudo, e eu vejo que o pessoal aqui embaixo está muito ansioso para estar no pódio, aquela luta, e o que eu tenho a dizer é que a corrida, ela não eu costumo dizer que a galera, a multidão ali é muito mais importante do que aqueles 5 primeiros que vão para o pódio. Porque não se faz uma corrida, Maurício, com 5 pessoas. Não se faz. Se faz uma corrida com a multidão. Eu olho para aquela multidão e digo, eles são muito mais importantes do que aqueles 5 que estão no pódio. Porque aqueles 5 que estão no pódio, a maioria só 5 troféus. estão fazendo aquilo ali só pelo dinheiro. Tem uma multidão E aquela vencendo multidão muitos ali, limites. E aquela multidão ali... Olha quantas histórias que estão no meio dessa multidão. Exatamente. Sim, quantas histórias tem, quantas pessoas que... A exemplo, a Maria, né? A Maria participou da corrida aqui da Saúde Center. Total, Foi a Maria lindo demais. um exemplo, né, de superação. A Maria Isso. fez os seus primeiros 3 km, como ela disse, não quer parar mais, porque realmente ela está em outra... renova o objetivo. Total. Exato. Maria perdeu mais de 50 quilos hoje, a Maria está um exemplo de superação, e a gente fica muito feliz que hoje... Claro, e ela vai ser nossa convidada aqui do Pod Saúde, viu? Pronto. Já vamos adiantar que ela vai ser convidada do nosso Pod Saúde, e a gente fica honrado com a presença dela aqui na clínica, porque todo mundo sabe da história da Maria, e principalmente aqui na clínica a gente sabe da superação dela. E, cara, é incrível o quanto que a Maria melhorou. A gente que está praticamente diariamente convivendo com ela, a gente sabe do coração dela e sabe qual o poder de superação dela. E isso realmente é muito importante. Exemplo para muitas pessoas. Inês, a gente fica muito feliz com sua presença. Histórias incríveis, né, Maurício? Muito bom, muito bom. Confirma o objetivo do Pod Saúde, né? Com certeza. A gente fica muito honrado com sua presença aqui. A gente deixa aqui aí o espaço aberto para você. Quantas vezes você quiser vir aqui, que a gente realmente aqui quer trazer com que você se sinta muito bem, sinta em casa. Inspire, continue inspirando muitas pessoas. Eu sei das dificuldades que você deve ter passado, comentamos algumas aqui. Vai enfrentar muitas ainda, mas você continue em relação a esse espírito que você tem de humildade, pessoa extremamente humilde, compartilha todas as informações com as pessoas que estão iniciando, que isso realmente faz uma diferença muito grande, tá? A gente dá seus parabéns aqui e te agradece de coração por ter vindo aqui fazer a primeira mulher do Pod Saúde, Maurício. A gente fica honrado com essa presença da Inês aqui. Eu que agradeço, a honra é toda minha. Talvez eu não tenha um vasto conhecimento, uma orientação maior para dar, mas o pouquinho que eu sei, eu tenho prazer em transmitir, passar para outras pessoas. Essa inspiração que você traz de vida já vale muito mais do que, vamos dizer, do que outras coisas que muitas pessoas podem proporcionar. E realmente você está de parabéns. A gente agradece mais uma vez. E é isso. Esse é o intuito do Pod Saúde. Igual o lema diz. Mudaram, história que se inspira. Exatamente isso. Inês, muito obrigado. Deus abençoe. E vamos continuar correndo muito chá de tênis, né? Chá de tênis. Chá de chá. tênis. Pronto. Bom demais. E você que acabou de assistir esse Pod Saúde aqui, encaminhe já esse vídeo para um amigo, compartilha. Curta bastante, que você vai também inspirar outras pessoas, tá bom?